São todos bem-vindos, pois, para este momento da nossa adoração coletiva, nesse momento do culto. Mas é preciso coragem e ser forte. E o nosso assunto tem o seu fundamento no livro do Deuteronômio, no capítulo 31. Os 8 primeiros versos desse capítulo está registrado o seguinte: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão, você não vai entrar em Canaã. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Aqui a palavra já diz respeito ao povo a quem Moisés estava liderando. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe será, leio melhor, o Senhor lhes fará, como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo a todo o mandamento que vos tenho ordenado. E o verso 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E aí chama Moisés a Josué e lhe diz na presença de todo Israel: Josué, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, e tu os farás herdá-la. Depois conclui no verso 8: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem se atemorize. Palavras do Senhor. Graças a Deus. É preciso coragem e ser forte. Mas vamos iniciar a nossa reflexão pensando ou trazendo à nossa memória pensamentos correntes no seio da sociedade. Ideias que transitam pela mente das pessoas, relacionadas à questão do que nós estamos aqui a desenvolver, relacionadas às questões da fé, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. E o pensamento corrente que tem no nosso meio, na sociedade, é que religião é coisa para os fracos. Não sei como você recebe isso. Religião é para pessoas fracas. Outro pensamento similar, mas dito de outra maneira: religião é uma ilusão. Falando do comportamento das pessoas no seu processo de servir a Deus, alguém vai dizer: religião é uma ilusão. E o que mais me intriga quando eu ouço coisas dessa natureza é de que as pessoas que emitem esses valores não estão dentro das igrejas. Não estão dentro das igrejas. Não conhecem a vida, o que é viver a fé. Não passaram pela experiência da conversão.
mas estão a dizer verdades que o mundo recebe como verdades. E é o pensamento corrente no seio da sociedade. Religião é para os fracos. Religião é uma ilusão. E um certo pensador bastante citado na literatura recente, na sociologia, diz: a religião é o ópio do povo. Ópio é um entorpecente. Como se tivesse a dizer, em outras palavras, a religião é algo que entorpece, que tira a razão das pessoas, que destrói a capacidade pensante do ser humano e o faz um fraco, um demente, alguém que perde a razão, que perde a noção. Infelizmente, penso que cada um de nós tem alguma experiência na vivência com pessoas que são envolvidas como entorpecentes. A pessoa entorpecida, a pessoa dominada por algumas substâncias, elas se transformam completamente. Elas perdem a noção de tudo. Perde a noção de valores. E quando eu digo valores, eu estou a dizer valores de todo sentido. Valores sociais, valores espirituais, valores financeiros, valores éticos, valores morais e por aí vai. Então esse é o pensamento de que anda no meio da sociedade. E muitas pessoas são levadas a pensarem que isso é verdade, sem, como eu disse, sem se preocupar em pensar que esses conceitos têm sido emitidos por pessoas que não estão dentro das igrejas, que não conhecem o poder de Deus, que não experimentaram o valor do Evangelho, a força do Evangelho. É como se você passasse a falar sobre futebol quando nunca assistiu um jogo, quando nunca esteve num estádio, quando não conhece as mínimas regras da arbitragem, quando não tem nenhuma leitura, nenhum envolvimento com aquilo. Apenas conceitos baseados no nada. Mas o fato é que, dito por certas pessoas, esses dizeres, essas afirmações, elas ganham a sua repercussão. Recentemente foi divulgado uma pesquisa feita por um norte-americano e ele esteve especialmente visitando os países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca. A Escandinávia está no nordeste da Europa e ela compreende inclusive outros países ainda, como Finlândia e outros mais. Mas ele esteve na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. E ele esteve lá porque esses países estão no topo da lista dos países onde a sociedade desses países são as sociedades ditas, consideradas mais tranquilas, mais alegres. E ele esteve por lá. E na sua pesquisa, ele constatou que esses países são os países menos religiosos do mundo. Menos religiosos. As pessoas ali têm uma... Talvez nem seria adequado dizer uma preocupação mínima. Eles apenas
ou simplesmente não se envolvem com religião, a maioria das pessoas. Uma grande parte daqueles que professam acreditar em Deus, segundo a pesquisa, essas pessoas sequer se preocupam em visitar uma igreja, em rezar, como ele diz na pesquisa, ou orar ao Senhor. Mas as pessoas, então, menos as mais desenvolvidas socialmente no mundo, e ele constata que o senso de responsabilidade, de preservação do meio ambiente, é o lugar são países onde a igualdade de gênero é o local em que isso é mais respeitado e considerado. Pessoas que convivem com o menor número percentual de pessoas envolvidas com coisas ruins, com o crime, com a violência e etc. Então veja só, menos Deus, mais prosperidade. A tese traz isso. Quanto menos Deus, mais estabilidade social, econômica, financeira e felicidade das pessoas. A gente lê isso e fica pensando, coisa, não é? Será que religião é mesmo coisa dos fracos? Coisa de pessoas fracas? Será mesmo que religião é uma ilusão? Será mesmo que a tua fé, que a tua crença, que a nossa crença, a nossa fé, que a nossa dedicação a Deus, será mesmo que isso seja o ópio? Alguma coisa que nos entorpece de tal maneira que nós não conseguimos desenvolver e desempenhar o nosso senso racional, lógico? Será mesmo? Será mesmo que quando a gente, no nosso pensar, seria correto a gente imaginar que o que nós temos feito, o que nós temos vivido, o que nós temos experimentado, seria então coisas de gente fraca? Coisas de gente que está vivendo uma ilusão, uma incoerência, não é? Será mesmo que estamos entorpecidos com tal profundidade que a gente não percebe a realidade das coisas? E a gente volta para avaliar, para analisar o que está escrito, o que tem revelado o censo, as pesquisas e os artigos, as opiniões expressas através de artigos e de teses. E a gente vai perceber que, primeira coisa, é preciso ter todas as afirmações sob suspeita. Primeiro, e principalmente, porque não estamos ouvindo pessoas que estão dentro do Evangelho. Nós não estamos a ouvir pessoas que já se ajoelhou e chorou diante de Deus. Alguém que teve uma experiência com a palavra. Então, é preciso que a gente preste atenção. Mas pensando nisso, ou nesse sentido, olha só, isso parece coisas da nossa geração somente, mas não é. A palavra de Deus, viver a fé, sempre foi
algo espetacular para as pessoas. E para viver a fé é preciso coragem e fortalecimento. É preciso ser corajoso e é preciso ser forte. Salmo 73 é uma referência extraordinária. Eu vou ler o Salmo 73 e eu proponho que você se imagine no lugar de Asaf. Se imagine no lugar desse homem. Que você pense ser esse homem. Que você pense em estar no lugar desse homem. Salmo 73. E ele começa primeiro fazendo um destaque, dizendo, com efeito, ou algumas traduções vai trazer, verdadeiramente bom é Deus. Para com a igreja, Israel, leia-se igreja, e para todos os que são limpos de coração. Irmãos, nessa palavra, nós temos o contraponto daqueles que dizem que a religião é uma ilusão, que a religião é para pessoas fracas. É uma questão de limpeza de coração, limpeza de alma. Mas o Asaf continua, quanto a mim, e aí ele vai falar da sua experiência, dar o seu testemunho na sua vivência com pessoas outras, com os ímpios. E ele diz assim, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos. Eu estive à beira da incredulidade absoluta. Eu estive confuso. E por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, os arrogantes, os perversos, não há preocupações com o seu corpo. Eles são sadios e nédios. Eles estão gordos, comem e bebem à vontade, sem se preocupar com nada. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Quem não serve a Deus, ele está descrevendo as pessoas indiferentes em relação à fé, em relação ao cristianismo, no nosso caso, em relação à religião, em relação à espiritualidade e coisas afins. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Eles vivem despreocupados, egoístas, vivem só para si. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Motejar é o sentido de zombar, debochar, desprezar, não ter em conta, desconsiderar. O ímpio, portanto, motejam daqueles que adoram, que vivem para servir a Deus. Da opressão falam com altivez. Eles oprimem as pessoas sem nenhum ressentimento, sem nenhum sentimento, sem nenhum cuidado. Contra os céus, contra Deus. Desandam a boca, fala arrogantemente, e a sua língua percorre a terra. Falando dos ímpios, daqueles que não estão ligados à fé. Por isso,
O seu povo se volta para eles. Eles ainda têm uma grande audiência, têm um grande número de pessoas que lhes dão ouvidos. E os têm por fonte de que bebe a largos sorvos. O povo lhes alimenta a sua hipocrisia, os seus pensamentos, a sua loucura. E diz: o que eu faço, Deus não sabe. Esse é um problema meu. Deus não está interessado em mim. Acaso, e aí ele faz uma pergunta: há conhecimento do Altíssimo? E a resposta certamente seria negativa: não. Portanto, irmãos, quando você ouvir ou ler religião, as coisas da fé, coisas de fracos, quem afirma isso não tem o menor conhecimento sobre o Altíssimo. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Então, a vida das pessoas que não temem a Deus parece ser uma vida totalmente tranquila, totalmente voltada para o equilíbrio. Afinal de contas, cada um por si. Quando a gente lê no livro dos Provérbios, no capítulo 29, Salomão também, muito rapidamente, no capítulo 29, o verso 16, ele fala alguma coisa a respeito das pessoas que vivem sem Deus. Quanto aos perversos, aliás, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se também as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Onde aumenta o número de pecadores, também aumenta o número de ações pecaminosas. Mas os justos acabarão prevalecendo em relação a eles. Portanto, essa é a posição dos que vivem sem religião, sem temor a Deus, e emitindo opinião em relação aos que adoram e louvam a Deus. Mas nós estamos hoje a pensar que é preciso coragem e ser forte. Ter coragem e ser forte é uma recomendação recorrente das Escrituras. A Bíblia está sempre a mencionar que nós devemos nos mostrar corajosos e fortes, e apesar de nós mostrarmos sempre que precisamos ou devemos ser fortes e corajosos, os crentes, eles estão sempre numa posição de desvantagem diante da sociedade. Porque os crentes sempre foram minoria na sociedade. Vamos pensar no caso de Noé. Gênesis no capítulo 6. Noé foi um pregador solitário, 100 de anos, falando do Evangelho, falando da Boa Nova, pregando o arrependimento. E as pessoas descuidadas, as pessoas levadas pelos seus vícios, pelas suas torpezas, pela sua ignorância em relação à palavra de Deus, às coisas de Deus. E veja só, e era tão forte, era tão verdade, era tão real a situação, e eles não perceberam. E a Bíblia Moisés narra dizendo assim: até que veio o dilúvio e os levou a todos. E levou a todos. Aliás, Jesus vai confirmar isso, não é? Muito bem. Quando a gente pensa em Abraão
Abraão era uma pessoa muito bem posicionada. Abraão era um homem estável. A gente até poderia arriscar dizer que Abraão era um homem respeitado na sociedade onde vivia, era um milionário, um homem muito bem de situação, colocado muito ali. E Deus chama para que ele venha para uma terra distante, longe. E Abraão vai. E quando a gente pega o percurso da vida de Abraão, quanto sofrimento. Quando ele sobe de Ur e ele chega até Harã, ele fica ali uns 20 anos. Em Harã as coisas andaram até bem. Estava o seu pai junto, a sua família, e etc. E eles prosperaram ali. E chega Deus e diz: Abraão, não é aqui o lugar que eu quero para onde eu quero te levar. É um pouco mais ali embaixo. E ele sai de Harã já com menos gente, deixa a boa parte da sua família lá em Harã, e ele desce, e ele vem para o sul. Quando ele chega, ele olha e de alguma forma Deus vai dizer: Abraão, é aqui, o lugar é esse, a terra é essa. Um dia ele estava deitado debaixo de uma sombra, e Deus mostra, se apresenta a eles: olha, o lugar que eu te falei é esse. Uau, esse aqui. Ele olha, ele vê a terra totalmente seca, ressequida. Ele não vê o que ele vê não lhe agrada. E ele desce, resolve descer para o Egito. E ele chega no Egito e diz: aqui a terra é boa. Mas não se deu bem ali. Ele resolve voltar para Canaã. Bem, Deus falou que é lá, então eu vou voltar para lá. E depois ali ele se estabelece. E a gente conhece a história de Abraão. Abraão era minoria. A palavra das pessoas, a palavra daquelas pessoas que estavam ao seu redor, eram palavras desanimadoras. Abraão, Deus não disse exatamente essas palavras para Abraão. É preciso ter coragem. É preciso ser forte. Mas Abraão segue. E eu não sei quanto você conhece da história de Jeremias, o profeta. Não sei quanto você já leu, quanto você já pesquisou, quanto você já se inteirou da história do profeta Jeremias. Irmãos, se você não quiser ler a história toda, leia pelo menos o capítulo 20 do profeta Jeremias. Pelo menos o capítulo 20. Jeremias chega a um ponto que ele estava exausto, ele pede a morte, ele maldiz o seu nascimento, maldito o dia em que nasci. E ele questiona Deus, chega a questionar Deus porque a aflição. E nós estamos a dizer isso, irmãos, porque para a gente, com aquela ideia inicial em mente, seguir a fé é para fracos? A religião é coisas de fracos? A persistência e o caráter de Noé não pode ser entendido como um caráter de gente fraca. A persistência, a submissão, a obediência de Abraão não pode ser entendida como característica de pessoas débeis, de pessoas fracas. Quando a gente olha para Jeremias, para enfrentar o que Jeremias enfrentou, só para citar alguns, a Bíblia está repleta de personagens, de pessoas que passaram por experiências desse naipe, dessa natureza. No capítulo 20 de Jeremias, do livro que leva o seu nome, ele maldiz o próprio dia em que ele nasceu. E ele questiona: meu Deus, por que a minha mãe não ficou grávida de mim eternamente?
porque o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura. Maldito o dia em que alguém anunciou, nasceu um homem, que era eu não devia ter nascido. E ele vai falando das suas tristezas. No verso 17 e o verso 18 vai dizer: por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Pois é, então, ele está falando de fatos relacionados à sua experiência de vida, e eram fatos relacionados a um viver de pessoa corajosa e muito forte. Pois bem, irmãos, como dissemos, Jeremias foi um vencedor, Israel foi um vencedor, Noé foi um vencedor, mas a vitória dessas pessoas não está em relação àquilo que está fora das pessoas. Porque quando Deus fala que é preciso, que cada um de nós deve ser corajoso e forte, parece um paradoxo. Porque quando Deus diz que é preciso ser corajoso e forte, Ele vai dizer, por outro lado, eu estou contigo. Para Josué, Ele vai dizer, olha, não é você que vai vencer, não é você que vai conseguir. Os povos que habitam Canaã, eles serão todos expulsos da sua presença, da presença do povo de Israel, desse povo que você vai conduzir. Eu vou fazer com todos os povos que estão da além do Jordão, igual aos dois povos, Seom, liderado por Seom e Og, que estava aquém do Jordão. Do jeito que eu fiz vocês vencerem lá, vocês vão vencer depois. Irmãos, se é Deus que luta as nossas batalhas, para que ter coragem? Para que ser forte? Se não sou eu quem vai lutar, e não sou eu quem vai vencer a guerra. Veja só, as crianças geralmente elas ficam muito desconfiadas e têm medo. Quando ela se sente ameaçada por algum perigo, mas se ela estiver ladeada pelo pai ou mãe ou algum adulto, ela avança, não porque ela é forte, não porque ela é corajosa, mas ela avança porque ela está debaixo da mão de quem ela pensa pode lhe proteger. Então, para que coragem? A criança avança, embora com medo, avança, embora tremendo, mas ela avança porque ela está a caminhar sob a proteção daqueles que estão ao seu lado. Seus pais, geralmente, ou algum adulto. Pois bem, irmãos, então quando Deus vai dizer, olha, seja corajoso e seja forte, irmãos, o que nós estamos sendo desafiados, desde Adão, o grande desafio da minoria que serve a Deus, o grande desafio não é o que está à nossa volta. Nosso grande desafio não é vencer os que estão fora de nós. O nosso grande desafio é vencer a nós mesmos. A nossa acomodação, a nossa hipocrisia, as nossas dúvidas. Quando relativizamos os valores. Quando Deus fala aqui para Israel, aqui no capítulo 31 do Deuteronômio, veja os versos 6 e 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, dos povos que habitam Canaã, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco.
Igreja, é isso. É preciso coragem. Coragem para enfrentar a nossa própria hipocrisia, a nossa própria fraqueza. Coragem para enfrentar as nossas próprias dúvidas. Coragem para enfrentar o nosso próprio pouco caso que às vezes fazemos diante das coisas do reino. Porque a palavra de Deus diz, olha, os povos estão lá, o diabo está ao nosso derredor, mas não é você que vence, não é você que vence. A sua vitória não depende da sua estratégia, da sua habilidade, da sua expertise. Igreja, isso quer dizer o quê? Nós somos pessoas inteiramente dependentes de Deus, e para viver dependente de Deus é preciso ter coragem. Religião, pelo contrário, não é dos fracos. Religião é dos fortes. É preciso ser forte para desafiar as nossas paixões, desafiar a nossa carne, desafiar os nossos desejos, desafiar as nossas vontades. Religião, repito, não é coisa de pessoas fracas. Fracos são os arreligiosos. Fracos são aqueles que não têm coragem de olhar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu dependo do Senhor, a minha vida eu te entrego. Por isso Paulo vai dizer, a gente vai entender a expressão de Paulo, quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. E Moisés chama Josué no verso 7 do capítulo 31, e ele vai dizer assim, e ele falou para Josué na presença de todo Israel, ser forte e corajoso. Josué, esquece de você, sou eu quem está no comando. Esquece da tua habilidade, esquece do teu preparo, esquece que você é o sucessor de Moisés, esquece do seu título, esquece que você é o maioral sobre os teus irmãos. Ser corajoso e forte, porque este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, deu aos seus pais, e ele disse que esse povo iria herdá-la. E ele foi para lá. É preciso coragem para acreditar. É preciso coragem para crer. É preciso coragem para crer. Israel entra em Canaã. Talvez alguns dos israelitas, não essa menção, mas talvez alguns dos israelitas pensassem assim, quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar uma terra que vai ser semelhante a um pomar. Vai ser semelhante a uma horta. E eu vou olhar, num tempo em que a vida era essencialmente agrícola e que a sobrevivência estava totalmente ligada à terra, então talvez alguns pudessem pensar, eu vou entrar lá, eu vou chegar lá e eu vou encontrar um pomar, uma horta, vai estar tudo pronto, árvores frutíferas de toda espécie, uma terra fresca, não é? Uma terra produtiva, poucas pragas, quase não precisa arar, cultivar, os produtos, as plantas, elas serão naturalmente agradáveis e produtivas, e assim por diante. Não era nada disso. Afinal de contas, pensavam ainda, é a terra que mana leite e mel. Oh. Quantas vezes a gente vem para o Evangelho entendendo que todos os nossos problemas serão abatidos. Quantos de nós veio para o Evangelho? Depois a gente foi entender. Quantos de nós viemos para o Evangelho e é preciso coragem para vir para o Evangelho? Porque eu preciso me abdicar de certas coisas, mas eu encarei porque eu achei que eu vindo para o Evangelho eu estaria dentro de Canaã,
que eu vindo para a igreja, eu estaria numa terra que mana leite e mel. E a gente chega aqui, encontra esse, encontra essa, encontra aquele outro, e na primeira vez que às vezes a gente entra na igreja, a gente volta pensando, ele lá, ela lá, mas lá não é o lugar que encerra todos os nossos problemas. A igreja não é o túmulo onde a gente sepulta todas as nossas dores, dúvidas, ansiedades e sofrimentos. Lá, servir a Deus é uma questão de coragem. Uma questão de coragem. Porque Israel não entrou na melhor terra do mundo. Ele entrou numa terra difícil. Se não bastasse o relevo, se não bastasse o clima, se não bastasse a natureza do solo, ainda os povos que estavam lá eram essencialmente fortes, eram pessoas completamente idólatras, perversas, de difícil convivência, de impossível convivência pacífica. Mas quando Deus diz, lá a terra mana leite e mel, diz assim, lá vocês terão a minha bênção. Quando você vem para o Evangelho, quando você vem para a igreja, Deus está a te dizer, é na fé que você receberá a minha bênção. E você não vai vencer os seus inimigos exteriores por você. Irmão, se eu e você dependesse das nossas habilidades, aqueles que estão ao nosso redor, o salmista vai dizer assim, eles então nos teriam engolidos vivos. Nós seríamos engolidos vivos. Nós estamos de pé, porque tivemos coragem de estar diante de Deus. E é preciso ser forte para permanecer. Porque as nossas guerras exteriores, Deus luta por nós, Deus nos defende. Mas as nossas guerras interiores somos nós os atores, somos nós as pessoas que lutam, somos nós. Deus não vai erguer a minha mão, Deus não vai abrir a minha boca, Deus não vai abrir o meu ouvido. Eu devo dar atenção ao Senhor. E a gente vai concluir com o apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo que ele precisava ser forte. E ele vai dizer assim, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Igreja, nós estamos servindo a Deus por Ele. Nós estamos seguindo a Deus pelo que Ele faz. Porque Ele luta todas as nossas lutas externas. É preciso ter coragem e ser forte para permanecer diante de Deus. Coragem para decidir, eu vou seguir a Deus. Ser forte para permanecer seguindo. É isso que nós devemos pensar. Nós não estamos no lugar onde há um muro à nossa volta que nos livra de todos os ataques dos nossos inimigos, humanos e espirituais. Nós estamos cercados sim pela presença de Deus, mas manter-se firme diante de Deus é questão de ser forte, e isso demanda a nossa própria atitude, a nossa própria decisão. Deus nos abençoe e já nos fez corajosos, porque nós assumimos servir a Deus. E repito para concluir, servir a Deus, viver a fé, é questão de coragem. E é coisa para forte, não é pessoa fraca que consegue fazer isso. Por outro lado, permanecer diante de Deus, aí sim é preciso ser forte. Porque a nossa inclinação e aquilo que nos atrai, que está fora do viver o caminho do Senhor, é muito forte, suficiente mesmo para nos tirar da presença de Deus. Deus nos mantenha diante dele na compreensão de que nós vivemos diante dele porque ele é quem luta as nossas lutas externas. E o que nós temos que enfrentar com coragem e de maneira
forte é com a nossa decisão que nós tomamos de viver para servir ao Senhor. Ele nos mantém firmes, Ele nos mantém fortes para viver na sua presença. Deus nos abençoe.